falando exatamente sobre as leis. Aqui a gente vai falar sobre leis e o enfoque principal é exatamente a lei como fonte do direito. Então, ela seria uma fonte secundária, onde nós encontramos, né? Mas também a lei, ela pode se encaixar lá naquela teoria tridimensional que a gente já explicou a vocês, né? Do fato, valor e norma. Por quê? Quando surge um fato novo que não tem regulamentação por nenhuma lei, por nenhuma norma jurídica já existente, a sociedade vai analisar aquele fato e, de acordo com seus valores, ela vai elaborar uma nova norma. Essa nova norma que vai surgir, ela pode ser uma lei, ela pode ser um costume, ela pode ser um princípio, pode ser uma doutrina ou pode ser referente à jurisprudência. Então, vai surgir alguma resposta para ela. A mais comum, pensada lá na teoria tridimensional, são exatamente as leis. Por exemplo, o ser humano ele não tinha internet, e hoje em dia ele utiliza demais a internet. Então, precisou fazer uma lei para falar sobre o marco civil da internet, ou seja, como as pessoas podem utilizar a internet. Porque, na verdade, a internet não quer dizer, por não ter regulamentação, você pode fazer tudo, né? Tem que fazer aquilo que é possível dentro dos valores da sua sociedade. Então, por isso que a lei tanto pode ser vista sob o prisma da teoria tridimensional do direito, que fala sobre o surgimento, a criação de novas normas jurídicas, como também pode ser visto sob o prisma das fontes do direito, onde ela seria uma fonte secundária, onde nós encontramos o direito. Ou seja, uma pessoa que está ingressando em um determinado estado, qual deveria ser a primeira providência dele? Seria exatamente analisar as normas jurídicas mais existentes. Se ele está em um estado que ele se submete ao sistema romanístico, ao sistema legal, ele vai conhecer as leis do país. Se ele está em um estado que se submete ao sistema do common law, ele vai tentar entender quais são essas regras existentes do common law, para que ele possa adequar a sua conduta a essas regras daquele país onde ele está residindo. Então, por isso que a lei também pode ter esse enfoque das fontes do direito. Aqui também eu queria suscitar para cada um de vocês que vocês lembrassem o histórico da lei, né? E a lei ela vai surgir exatamente no início da Idade Contemporânea. Ela é exatamente uma das mudanças que foram trazidas ao modelo jurídico. Por quê? Só lembrando, né? O modelo de Estado, no modelo de Estado, na Idade Moderna, o Estado estava todo ele concentrado nas mãos do rei. Então, o poder executivo estava na mão do rei, o poder normativo estava na mão do rei e o poder judiciário também estava nas mãos do rei. Logo, quando vem esses movimentos políticos sociais, eles trazem uma mudança no modelo de Estado baseada exatamente no princípio da separação dos poderes. Ou seja, agora o poder executivo fica realmente com o chefe de governo. Mas o poder normativo, ele passa para um poder novo, chamado de poder legislativo. Ele só recebe esse nome por quê? Porque esse poder ele vai ser encarregado de fazer as leis. E o que é que esse poder legislativo ele é diferente do poder normativo? Porque o poder legislativo ele não é composto por uma pessoa, ele é composto por várias pessoas que são chamadas de legisladores. Ou seja, agora as normas, elas não são oriundas do governo ou do governante, elas são oriundas dos legisladores. E quem são esses legisladores? São representantes do povo. Por que são representantes do povo? Porque eles são eleitos pelo povo. Então você percebe que o poder normativo ele muda de mão, ele sai do governo ou do governante e passa para os legisladores. Esses legisladores, por sua vez, estão submetidos à legitimidade popular, porque são eleitos pelo povo. Então, a atuação deles deve ser de acordo com os interesses do povo. Então, teoricamente, as leis vão surgir de acordo com o povo. E o poder judiciário vai ser entregue exatamente às mãos dos magistrados. Então você vê que isso daí, esse princípio da separação dos poderes, ele traz um novo modelo de Estado, ele muda a estrutura, porque a estrutura não depende mais somente de uma pessoa. O governante, ele fica somente com o poder
governante e o seu governo, ou seja, todas as pessoas que integram o seu governo, eles ficam dentro do poder executivo, o poder legislativo vai ser feito por outras pessoas e o poder judiciário por outras pessoas com capacidade técnica, que são exatamente os magistrados. Então você tem uma mudança vertiginosa dentro do modelo de Estado. E, consequentemente, também dentro do modelo jurídico. Por quê? Porque no modelo jurídico, você sai da égide, ou seja, da supremacia dos decretos do rei para a supremacia da lei. Por pouco tempo, porque logo vai surgir a Constituição. Logo vão ter as necessidades de surgir a Constituição. Mas naquele momento que a lei é concebida, ela é concebida exatamente para salvar o povo, para tentar realizar mais a vontade do povo do que a vontade do governante. Infelizmente, com o decorrer da história, a gente viu que a utilização das leis ela foi um pouco deturpada, porque hoje em dia a lei está muito... os legisladores hoje em dia, embora eles continuem a ser eleitos pelo povo, eles acabam realizando mais as vontades do governo do que efetivamente as vontades do povo que elegeu esses legisladores. Então a gente vai ver essa desvirtuação do poder legislativo, dos legisladores, da função, das atividades dos legisladores, né? Isso daí quando você vai analisar o fenômeno social que aconteceu no decorrer dos anos. Mas teve uma mudança muito grande. Então surge essa lei, e nesse primeiro momento, essa lei ela é considerada como sendo a tábua de salvação do povo. Porque, teoricamente, a lei seria feita por representantes do povo e de acordo com os interesses do povo, e não do governo ou do governante. Então, isso daí são mudanças muito drásticas. Por isso que é importante você contextualizar a lei dentro da história. Você verificar os motivos pelos quais ela aconteceu, verificar depois como é que foi as transformações que ela sofreu, se foram benéficas ou maléficas, e qual foi a repercussão disso para o direito. Então, tudo isso é importante que você entenda. Depois que você entender esse histórico, né, que vai te dar exatamente essas informações, aí seria interessante que você entrasse exatamente no conceito, né? Quando você entende a ideia do que é a lei, você vai entrar exatamente no seu conceito. E aqui nós trazemos para vocês dois conceitos. Um do professor Tavares Paz e outro do doutrinador André Franco Montoro. Qual é o conceito de lei por Tavares Paz? Tavares Paz ele vai dizer que a lei é um preceito jurídico. E o que é esse preceito, né? É uma afirmação. É uma mensagem que é trazida, uma afirmação. Afirma-se alguma coisa, né? Só que essa afirmação ela não é como as outras, porque ela tem toda uma estrutura que nós já vimos na norma jurídica, né? Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou, lembrando Carlos Costa, o juízo disjuntivo, dada a não prestação, deve ser a sanção. Então, ela é uma afirmação onde ela faz determinadas prescrições. Como ela tem que ser do conhecimento de todos, a lei sempre tem que ser escrita. Ela sempre tem que ser formalizada de maneira escrita. E ela tem que ser oriunda do poder competente. Qual é o poder competente para a criação, constituição de leis? O poder legislativo. Daí o nome dele, né? Poder legislativo. É o poder competente para fazer as leis. E ele depois acrescenta que essa lei ela é uma regra geral. O que é uma regra geral? É uma regra que é estabelecida para que todos obedeçam, tanto os governantes quanto os governados. Antes, os decretos eram destinados somente aos governados. Hoje em dia, não. É destinado a todos. Ela é, por sua vez, obrigatória, ou seja, as pessoas têm que cumprir, não depende da vontade delas, elas têm que cumprir, independente da sua vontade, independente de concordar ou não com as leis. E as leis, a tendência delas era que elas sejam permanentes. Então, elas sejam aplicadas até o fim dos tempos, né? Isso significa que ela é permanente. E, na visão do professor Tavares Paz, ela seria a expressão fundamental do direito. Hoje em dia, a gente já tem outras visões que nós já vimos quando nós vimos as espécies de normas jurídicas e nós fizemos a distinção exatamente entre normas-regra e normas-princípio. Nós entendemos, hoje em dia, que a norma jurídica mais importante é o princípio, e não mais a lei. Por quê? Porque a lei é meramente a norma-regra. Por isso que ele diz, é uma regra geral, ou seja, configura ela como norma-regra.
Então, essa que é a deficiência da lei. Mas a lei, no seu tempo, na sua história, ela foi importante para a evolução da humanidade, né? Hoje em dia, não tanto, porque já tem outras visões, né? Já ocorreu transformações no direito e hoje em dia já tem outras ideias que estão prevalecendo. Então, ele dá um conceito muito básico e elementar para a gente entender. O professor André Franco Montoro, ele tentou trabalhar um pouquinho mais, né? Então, por isso que o professor André Franco Montoro, ele traz algumas novas ideias que complementam aquela ideia básica que a gente já viu do professor Tavares Paz. Então, o que é que o doutrinador André Franco Montoro, ele defende? A lei é apenas a norma jurídica aprovada regularmente pelo poder legislativo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Para você fazer uma lei, tem um procedimento específico que tem que ser realizado. E ele não vai ser realizado em qualquer local. Ele tem que ser realizado num poder competente, ou seja, num poder que tem atribuição para tanto, que é exatamente no poder legislativo. Por quê? Porque existem vários outros tipos de normas, né? Então, é esse procedimento, né, que é chamado de processo legislativo, realizado dentro do poder legislativo, que vai exatamente gerar as leis. É esse procedimento e é esse poder, por ser oriundo desse poder, que vai exatamente fazer a distinção técnica da lei, em sentido estrito, de outras normas ou atos normativos existentes, como é o caso dos decretos, dos regulamentos, das portarias, das instruções, medidas provisórias e outras tantas normas ou atos normativos que são emanados da administração pública. Então, veja que o doutrinador André Franco Montoro, ele é um pouco mais incisivo, né? Porque além dele falar de suas exigências formais, ele ainda fala sobre o procedimento e o poder competente, ou seja, quem tem competência para elaborar as leis dentro do Estado de hoje, né? Dentro do Estado democrático de direito. Vocês estão conseguindo acompanhar essa visão? Alguém tem alguma dúvida? Agradeço a resposta aí, Tainá. Então, uma vez que a gente entendeu o conceito de lei, a gente vai ter que entender que não é qualquer norma que vai ser considerada lei. Então, existem requisitos para que uma determinada norma ela seja considerada lei. Requisitos esses materiais e formais. Só lembrando, sempre que a gente falar requisitos materiais, eles estão relacionados ao conteúdo da norma. Requisitos formais, eles estão relacionados aos atributos da norma, né? Ou seja, a sua elaboração, a sua forma. Então, ele está mais ligado a questões procedimentais. E os requisitos materiais estão ligados à matéria, ao conteúdo, ao assunto em si. Nos requisitos materiais, uma norma ela tem que ser geral. E o que é que significa que essa lei ela tem que ser geral? Ela é geral porque ela tem que ser obedecida por todos. Então, a lei ela é destinada a todos. Então, ela deveria ser obedecida por todos. Porque todos devem cumprir a lei. Ela tem também o requisito da abstratividade, ou seja, ela não pode se referir a questões específicas, ela sempre tem que prever situações abstratas. Um exemplo, quando você verifica a situação do crime de sonegação fiscal. O crime de sonegação fiscal é quando você não paga o tributo da maneira correta. Então, veja, eu não paguei o tributo porque eu estava com fome, tinha que utilizar o dinheiro para comer. Eu não utilizei o tributo porque realmente eu achei que eu estava pagando demais e aí eu decidi não pagar. Então, você não vai querer saber a vontade da pessoa de não pagar o tributo. Você só quer uma atividade abstrata que é, se você não pagou o tributo, você incorreu no crime. Tá certo? Ele não vai querer saber dos motivos, das razões, ele só coloca exatamente a situação. Então, por isso que ela é abstrata. Vem exatamente esse requisito da abstratividade. E o outro requisito é exatamente da permanência. A tendência é, uma vez que as normas são instituídas, a tendência dela é que elas vigorem para sempre. Ou seja, por toda a eternidade. Então, a ideia é essa. Professor, mas futuramente ela pode ser alterada? Pode. Outra lei pode vir alterá-la. Mas a tendência de quando uma lei ela entra em vigência
ela continuar perpetuamente. Vão existir exceções, mas a tendência, a regra geral é exatamente essa. Continuando. Os requisitos formais, e é como a gente está falando para vocês, são referentes à forma e procedimento. Então, nós já vimos, pela conceituação, que a lei, obrigatoriamente, ela tem que ser escrita. Então, ela tem que estar posta. Por que ela tem que ser escrita? Porque ela tem que, além de estar escrita, colocada no local, para que todas as pessoas que estão sob a égide, ou seja, que estão sendo comandados por aquele determinado poder, eles tenham condições de entender quais são essas regras e obedecer a essas regras. Por isso que ela tem que estar escrita, porque eu tenho que ter acesso a elas, né? Daí vai ajudar exatamente a publicizar aquela determinada norma, que no caso é a lei. O outro é referente ao procedimento, né? Que tem um procedimento específico para fazer leis, que é o chamado processo legislativo. No Brasil, o processo legislativo ele está previsto na Constituição brasileira. E só dentro de toda a administração pública, como ela é composta de muitos órgãos, de muitas pessoas jurídicas, tem que ter uma pessoa específica de onde vão emanar as leis, de onde eu vou esperar que essas leis elas sejam criadas, que é exatamente, como nós vimos, o poder legislativo. Né? Então, como nós vimos, tem que ser no poder legislativo. Então, as leis elas vão ser criadas no poder legislativo. Então, com isso, nós fechamos as 3 exigências formais. Alguma dúvida até aqui sobre a nossa explanação? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo bem. Então, como nós não temos dúvidas, pois não? Consegue me ouvir, professor? Consigo. Pode Professor, falar. sim. Deixa eu só ver se entender. A lei legislativa, né, o poder legislativo, cria as leis e o poder judiciário está aí também para fazer auxiliar, né, naquilo que vai ser o cumprimento dessa mesma lei. Eu não entendi o que você... A lei legislativa, né, cria as leis, ou o poder legislativo cria as leis, e o poder judiciário está aí para auxiliar a se fazer cumprir essa mesma lei. Ok, entendi agora a sua pergunta, e aí eu vou fazer algumas explicações. Primeira delas, você cometeu uma redundância. O que é a redundância? Subir para cima. Sempre que você sobe, é para onde? É para cima. Descer para baixo. Sempre que você desce, é para baixo. Então, isso é uma redundância. Ah, vai fazer leis legislativas. É uma redundância também. Certo? Então, fazer leis. Ou então, produção legislativa. Pronto. Você já entende que você está mexendo com leis. Você não precisa reafirmar. Hoje em dia, meus filhos, eles assistem muito vídeos do YouTube, né? As novas gerações já não têm interesse por televisão ou canais abertos, têm interesse mais pelo YouTube. E eu vejo que tem muitos YouTubes que falam, eu vou ir, não existe vou ir, eu vou. Então, as pessoas estão cometendo redundâncias e, infelizmente, isso daí está se tornando uma atividade coloquial, quando ela é completamente errada no português. Então, vamos só ter cuidado com isso, tá certo? Segundo, vocês estão trazendo uma ideia que é exatamente a ideia do ensino médio, onde o ensino médio, ele ensinou de maneira errada, que infelizmente as pessoas, quando criaram essas teorias, não sei quem criou, mas criou, não tinha nenhum entendimento jurídico. Então, de fato, o que é que acontece? Qual é a função do poder executivo? No ensino médio, dizia que a função do executivo era aplicar as leis. Mas se você verificar, quando o legislativo trabalha, ele também aplica lei. E o judiciário, quando trabalha, também aplica a lei. Ah, não, o executivo, como é a função executiva, ele executa as leis. É a mesma coisa. Você aplicar, você executar. O legislativo também executa as leis e o judiciário também executa as leis. Então, essa visão é errada. Esqueça ela, abandone essa ideia. Porque ela está errada.
Qual é a função do Poder Executivo? A função do Poder Executivo é, primeiro, cuidar dos serviços públicos. Por quê? Aliás, eu vou até reformular. Então, a primeira função do Executivo é gerenciar a sociedade. Gerenciar aquela determinada sociedade. E aí, o que acontece? Por que o Executivo ele tem como função principal gerenciar a sociedade? Quando foi feito o contrato social, ou nas teorias de criação do Estado, viu-se que o Estado ele era uma estrutura que podia dar errado, mas também concluiu-se que ele era um mal necessário. Ele era um mal necessário, ou seja, nós precisávamos dessa administração. Precisava alguém para administrar ou gerenciar a sociedade. Por quê? Porque as pessoas sozinhas não conseguiriam fazer essa atividade, esse gerenciamento da sociedade. Então, precisava-se criar essa estrutura forte, que todos obedecessem, onde ele iria ter exatamente essa função, de administrar e gerenciar a sociedade. Então, a primeira função. Mas o que significa isso? Primeiro, você se submete ao Estado porque você vai ter direitos e deveres perante o Estado. Então, vamos ver, primeiramente, os deveres, né, que o Estado tem conosco. O Estado tem que proporcionar a nós, cidadãs, os serviços públicos. Então, você tem como serviço público educação, saúde, saneamento, segurança pública, onde esse cabedal, isso daqui são exemplos, né, de forma exemplificativa, mas são inúmeros os serviços públicos que têm que ser prestados pelo Estado. Então, esse administrar e gerenciar a sociedade, ela tem exatamente esse viés de prestar os serviços públicos essenciais. E são aqueles que eu já disse, né? Então, essa é uma das funções do Estado, prestar os serviços públicos. Está encarregado de quem? Poder Executivo. Além de prestar os serviços públicos, esse mesmo Estado, ele também tem que, em épocas de crise, prestar socorro. É tanto, quando acontece alguma inundação, ou acontece algum desastre natural, quem é que tem a obrigação de prestar socorro? Exatamente o Estado. Exatamente. Então, o Estado, ele tem que fazer isso. Ele tem que prestar o socorro, tanto no caso de desastre, quanto no caso de crises. Por isso que ele foi formado. Ele é aquele mal necessário. Ah, mas então quer dizer que nós só temos direitos perante o Estado? Não. O Estado também tem direitos para com a gente. O Estado, para se manter, ele precisa de dinheiro. Então, ele pode cobrar tributos. Pois bem, quem é que fica responsável por essa cobrança de tributos? O Estado, o Executivo. E, dentro dessa cobrança de tributos, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que organizar as finanças. Quem fica responsável pelas finanças do Estado, as principais, é exatamente quem? O Executivo. Então, você pode dizer que o Executivo ele tem a chave do cofre. Por isso que o Executivo é tão importante, né? Porque ele é a pessoa que administra o dinheiro. É ele que repassa, tem os repasses, né, obrigatórios, mas ele que é o Executivo que é responsável por repassar dinheiro para o Legislativo e também para o Poder Judiciário. E aí tem uma força muito grande, né? Porque ele tem a força financeira. Além disso, você verifica que as pessoas, elas não podem executar tudo, né, que elas querem. Existem limites. Nós vimos que sempre que o ser humano, mesmo os particulares, mesmo a iniciativa privada, quando ela ficou livre, quando o Estado ele deixou essas pessoas livres, geralmente o ser humano faz besteira. Então, por isso que o Estado ele tem que fazer uma fiscalização.
Então, ele é que vai exercer o poder de polícia. E aí, esse poder de polícia é no sentido de você fiscalizar as atividades dos particulares. Isso daqui são as funções principais do executivo. Então, aquela ideia que você diz, ele vai executar as leis. Não tem nada. Não tem nada. Nada, esqueça. E só aqui eu já lhe dei aí pelo menos 5 funções do Poder Executivo. 5 funções importantes, 5 funções básicas, essenciais do Poder Executivo. Então você viu que é bastante diferente daquela ideia que você teve lá no seu ensino médio. E qual é o do Legislativo? A função do Legislativo é fazer as normas e fiscalizar o Executivo. A função do Legislativo são essas duas. Fazer as normas e fiscalizar o Poder Executivo. Porque ele tem a chave do cofre. E o Poder Judiciário é solucionar conflitos. A grande função do Poder Judiciário é exatamente solucionar os conflitos. Todos os conflitos existentes dentro do Estado. Não é a função dele é julgar, não. É solucionar conflitos. Então, daí você viu que aquela ideia que cabeu ao Poder Executivo executar as leis, ao Legislativo fazer as leis e ao Judiciário julgar as leis, primeiro você não julga as leis, você vai julgar pessoas. Então, dentro dessa ideia, está tudo errado. Esqueça, apague da sua mente. Esqueça completamente. E as ideias corretas são aquelas que eu acabei de ministrar para vocês. Então, por isso, quando você fala, efetivamente, quem faz as leis no país é o Poder Legislativo. Vai ter uma exceção que eu vou comentar posteriormente, mas para não confundir sua cabeça, coloque essa regra geral. Quem faz as leis no seu país é exatamente o Poder Legislativo. Porque foi entregue a ele essa atribuição, essa competência. O termo que a gente utiliza no direito é exatamente a competência. Ok, você conseguiu compreender? Sim, professor, consegui. Obrigado. Pronto. Mais alguma dúvida em relação a esse tocante? Pronto. Então, por isso que é importante que você tenha exatamente essa disciplina aqui de instituições de direito público-privado. Por quê? Porque tem muitos conceitos errados que você viu no ensino médio, e aí quando você chega aqui no ensino superior, a gente vai exatamente lhe dar a visão correta sobre essas temáticas, ou sobre esses objetos de estudo. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a lei é muito importante. A lei é muito importante como norma jurídica. E ela tem que ser encarada por todos nós, tanto os operadores do direito, quanto também por todos os subordinados, ou seja, os cidadãos e as cidadãs, e os estrangeiros que estão no país, sejam residentes ou não, que todos nós temos a obrigação de obedecer às normas. Eu não sei se vocês viram, mas vocês viram noticiários de um médico brasileiro que foi preso no Egito, por ter agido de uma maneira errada com uma mulher muçulmana, uma mulher egípcia. Vocês chegaram a ver esses noticiários? Pronto. Então, perceba o seguinte, eu sou brasileiro, eu vou para qualquer estado, eu posso agir como eu quiser. Não. Por quê? É aquilo que eu disse para vocês. Qualquer estado, ele tem uma coisa chamada de soberania. Então, pela soberania, quem determina a forma de agir dentro do Estado é o próprio Estado. Então, não posso eu chegar como brasileiro e dizer, eu sou brasileiro, minhas regras são essas, minhas tradições são essas, meus costumes são esses, então o Estado de lá é que tem que se submeter a mim. Não. Quem é você? Você, frente ao Estado, é um grão de areia. Então, sua vontade, seus costumes, tradições perante o Estado, nada vale. Então, todo mundo tem que se conscientizar que, quando você chegar no Estado estrangeiro, quem manda? O Estado estrangeiro. Então, quem é que tem que se submeter? O Estado estrangeiro. Então, se o Estado estrangeiro, se, por exemplo, uma mulher, qualquer mulher, e não vou fazer aqui uma consideração, mas qualquer mulher, se você vai para um país muçulmano, e lá no país muçulmano manda você utilizar aquela burca, ou seja, aquela
aquela vestimenta que só fica os olhos de fora, não adianta você, mulher feminista, chegar e dizer, isso é um absurdo, eu não vou usar. Tudo bem, você vai para a prisão lá. Você tem que entender que quando você sai do seu país e você vai para outro país, você tem que obedecer às normas daquele país. Quer você goste, quer você não goste. Quer estejam, na sua visão, corretas, quer estejam erradas, na sua visão. Porque para eles está correto. E o que vale para eles é o que manda a soberania deles. Então, por isso é que a gente tem que entender que a norma ela é produto daquele determinado Estado e o Estado tem todo o direito de estipular suas normas. Então, não cabe a um estrangeiro, uma pessoa de fora, mudar. Não cabe. Cabe somente obedecer. Somente isso. Então, daí você verifica essa importância. Ah, a tradição é diferente, a cultura é diferente. Mas quem mandou ir para lá? Eu não fui por livre espontânea vontade? Então, se eu fui por livre espontânea vontade, eu tenho que adequar a minha vontade. Sou eu que tenho que me adaptar a eles, e não eles que têm que se adaptar a mim. Por quê? Porque dentre esse possível conflito de uma pessoa e um Estado estrangeiro, quem é que prevalece? O Estado estrangeiro. Por quê? Porque ele tem soberania. Claro, se eu estiver dentro do território. Se eu estiver fora, aí são outras circunstâncias. Mas se eu estiver dentro do território desse Estado estrangeiro, quem manda é ele, porque quem tem soberania é ele, o Estado estrangeiro. Tito, você está certo, ele já foi solto, mas ele foi solto porque ele mandou que fosse solto? Não, ele se submeteu à soberania do Egito. Aí o Egito, quando ele colocou o rabo entre as pernas, ele disse, agora eu lhe libero. Você pediu desculpa, você foi lá, se humilhou, tudo mais, agora eu lhe libero. Mas se ele não tivesse feito, e se o Egito não quisesse, ele seria processado. E se fosse condenado, seria preso lá. Ficaria preso na prisão lá. Tá certo? Eu não estou aqui defendendo o ato e nem a mulher. Eu estou simplesmente fazendo a análise. Quem manda é o Estado. Porque ele tem soberania. Então, por isso que as pessoas têm que ter essa consciência. Às vezes, quando as pessoas vão viajar para o exterior, acham que pode fazer tudo, né? E as pessoas confundem divertimento com malcriação. Tem pessoas que acham que para se divertir tem que se embriagar, quebrar as coisas, chamar as pessoas, insultar com as pessoas, xingar. Isso não é divertimento, não. A pessoa está com a compreensão deturpada. Aí essa pessoa, porque eu estava embriagado, eu fiz essas besteiras. Tudo bem, você vai preso, aí você vai aprender na cadeia que não deve mais fazer isso, e aí depois você vai aprender a ser gente. Se os seus pais não ensinaram a ser gente, a respeitar os outros, então você vai aprender na cadeia. É exatamente isso. Hoje em dia tem uma política do coitadinho. E o coitadinho estava embriagado. E o coitadinho estava drogado. Nem por isso. A pessoa... quer dizer que então o direito não é mais aplicável? Não, ele é aplicável. E aí o coitadinho vai aprender a importância do direito na cadeia. Como eu disse, ele vai aprender a ser gente. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto. Então, continua. Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostaria que explicasse uma situação. Eu li no jornal. Um jovem brasileiro foi preso na Rússia, transportou um medicamento que é permitido aqui no Brasil, mas ao chegar na Rússia foi considerado de droga e a partir daquele momento ele foi preso. Eu gostaria que o senhor explicasse essa situação da ausência do conhecimento das normas de um determinado país que pode levar a ser preso. Não sei se você entende. É como a situação, é como eu estava dizendo para vocês. Quando ele foi para a Rússia, ele foi obrigado a ir para a Rússia ou ele foi porque ele quis? Porque ele quis. Ele foi porque ele quis. Então, se a pessoa vai porque ele quer, a primeira coisa que ele tem que saber, ele tem que se adequar às normas daquele estado. A pessoa estava aqui um belo dia, tem uma passagem aqui barata para a Indonésia. Aí o cara vai lá,
Peguei, foi para a Indonésia. Aí, ele, sem querer, levou cocaína. Lá a pena é pena de morte, para quem faz o tráfico de drogas. Aí, quando chegou lá, foi pego com a cocaína. Ah, eu não sabia. Não adianta. Quando você opta por ir para qualquer país, é obrigação sua, somente sua, saber as normas do país. Ah, eu não sabia. Não tem problema não. Você vai para a cadeia para você aprender nunca mais a viajar para um estado sem saber as normas daquele estado. Você quer ir para os Estados Unidos? Você vai de qualquer maneira? Não, você tem que ir para a embaixada, tem que tirar o visto. Então, essa preparação, entenda. Sempre que você vai sair do seu país, você tem que se preparar para essa viagem. Por quê? Se você for para esse país e, digamos, esse país ele tiver uma exigência, você só pode entrar nesse país com tantos X dólares para cada dia que você vai entrar. Se você chegar lá e não tiver esse número mínimo de dólares, o que é que o país faz? Volte. Ai, mas eu queria vir, eu não tenho dinheiro para fazer a viagem de novo. Não interessa. Você se preparou? Não. Tchau. Pessoal, desconhecimento não é desculpa. Desconhecimento não é desculpa. Então, a pessoa, ela tem que ter uma coisa chamada de racionalidade. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, hoje em dia as pessoas acham que tudo que elas pensarem, elas podem fazer. É errado. Você, antes de fazer qualquer coisa, você tem que pensar o que você vai fazer. Hoje em dia, pela internet, pelas redes sociais, as pessoas pensam uma coisa, saem logo fazendo. Isso é errado. Tem muito YouTube que faz isso, tem muita gente em Instagram, Facebook, que faz o que quer na rede social. Tá errado. Merece ser processada, ir pra cadeia, pagar indenização por danos morais. A pessoa tem que aprender a ser gente. E o que é ser gente? É você se preparar, é você se planejar. Você vai para outro país, então o que é que você tem que fazer? Para isso existem as agências de viagem. Você vai na agência de viagem e diz, olha, eu estava querendo ir para país X. O que é que eu tenho que saber para ir para país X? E o agente de viagem está lá exatamente para me auxiliar. Hoje em dia, como a maioria das pessoas viaja por conta própria, por isso que dá os problemas. Por quê? Porque as pessoas têm que fazer as preparações e as checagens antes. E não sair, eu quero ir, pronto, tirei a passagem aqui para amanhã, já vou logo amanhã. Não é. A pessoa tem que se preparar. Então, quando... e a desculpa dele é essa. Mas é um medicamento que é autorizado no Brasil. Você viajou para onde? Você viajou para o Brasil ou para a Rússia? Para a Rússia. Então, o que é que vale? É a norma brasileira ou é a norma russa? A norma russa. Se você foi sem saber, aí você assumiu os riscos. Quando você viaja para qualquer país, você está assumindo todos os riscos, inclusive de você não saber a norma dele. Porque é ele que vai determinar se você vai preso ou não. Não é o seu país de origem, é o país que você vai. Olha, Tito, aqui a nossa situação não é de defesa, né? Eu estou aqui fazendo até um esclarecimento à turma, mas o nosso foco aqui é leis. É a criação das leis, não é você comentar um caso prático, né? Porque para você comentar o caso prático, você tem que fazer análise, tentar baixar o processo, fazer uma tradução do processo, então é um conjunto de coisas. Você não pode chegar aqui, as pessoas hoje em dia têm muito esse erro. Ela vê alguma coisa na internet e já se acham habilitadas para saber fazer as mudanças. O que eu estou comentando é que aquela determinada situação tem essas providências que são normais, é uma regra geral para qualquer pessoa. Se você quiser saber do caso, aí o que é que eu lhe indico? Você procure os noticiários, depois procure conseguir na internet um processo em si, depois consiga fazer a tradução, para que em cima dessa tradução se faça o estudo. Mas você fazer uma análise jurídica de reportagem, primeiro, o repórter não é pessoa formada em direito. Então ele vai lhe dar muitas informações vagas e vai estar errado. E a melhor qualquer metodologia, ele diz que a melhor forma de você fazer pesquisa de alguma coisa é você pegar o próprio objeto.
E não as reportagens ou aquilo que as outras pessoas falaram sobre o objeto. É você pegar o próprio objeto. Como esse objeto é um processo russo, ele vai estar na língua russa. Então você tem que ter uma boa tradução para que você possa depois fazer a análise. Tá certo? Me perdoe, mas aí chegar a essas situações de analisar a defesa e tudo mais, eu estou lhe fazendo exatamente aquilo que tem a ver o caso que você citou com a nossa disciplina. Mas aí chegar a minudência eu não posso. Tá certo? Compreenda aí que infelizmente eu não posso. Pronto. Então, fora isso, mais alguma dúvida? Não? Então, vamos voltar aqui para a nossa matéria, né? Voltando, a gente tem que entender que também a lei, como eu disse para você também sempre tem que entender o vocábulo. Nós temos que entender que a lei, ela também tem as suas acepções, né? Ou seja, os seus significados. Ela também pode ser utilizada em vários sentidos. Então, a lei, ela pode ser utilizada significando uma única norma jurídica. Então, você pode dizer, a lei penal, você está se referindo ao Código Penal. A lei civil, você está se referindo ao Código Civil. Então, você está se referindo a uma norma específica. Você pode também dizer a lei brasileira. Quando você fala lei brasileira, você está se referindo a um conjunto de todas as leis brasileiras. Então, esse conjunto de leis é dado o nome de legislação. Como também você pode estar se referindo à lei num sentido técnico, que seria a lei em sentido estrito. E também você pode, né, além dessas três aí, se você analisar dicionários da língua portuguesa, você vai ver mais aplicações. Se você analisar dicionários jurídicos, você vai ver mais aplicações. A gente destacou essas três acepções porque são as mais comuns de você utilizar, tá certo? As que a gente vai utilizar mais aqui é exatamente a terceira acepção, o terceiro significado, que é exatamente da lei em sentido estrito, ou seja, aquela norma que é oriunda do poder legislativo. E, como nós dissemos, e até está lá nos requisitos, que você não faz uma lei de qualquer maneira. Existe toda um procedimento ou um conjunto de procedimentos para fazer as leis. Pois bem, o conjunto de procedimentos para fazer as leis é feito através do processo legislativo, certo? Então, a lei ela é elaborada a partir de um conjunto de procedimentos que já são fixados dentro do ordenamento jurídico do seu país. E a esse conjunto de procedimentos você chama de processo legislativo. Pois bem, no Brasil, como é que foi concebido o processo legislativo? Então, primeiro você tem a iniciativa ou a propositura. A regra geral é que a iniciativa ou a propositura de uma lei seja do próprio parlamentar, ou seja, do próprio legislador. Então, a nível federal, nós temos dois tipos de legisladores, né? Por quê? Porque a nível federal, o Poder Legislativo Federal ele é composto de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, a nível federal, em regra, as leis vão ser propostas ou pelos deputados federais ou pelos senadores da República. A nível estadual, pelos deputados estaduais. E, a nível municipal, pelos vereadores. Outras pessoas também podem apresentar? Podem. Existem outras possibilidades também de iniciativa, ou seja, de pessoas que podem propor. O chefe do executivo pode propor algumas normas, chefes do Poder Judiciário, chefes de determinadas pessoas jurídicas que são qualificadas dentro da própria legislação também podem fazer propostas de leis, e a população. Só que a população, toda iniciativa popular, ela tem que ser coletiva, ou seja, tem que ser uma medida tomada não por uma pessoa, mas por várias pessoas em conjunto. Então, o que eu quero deixar claro é que a iniciativa, não obrigatoriamente, ela acontece dentro do poder legislativo. Ela pode acontecer fora. Em regra, um próprio legislador faz a iniciativa, mas também pode vir de outras autoridades ou até mesmo do povo, a chamada iniciativa popular. Quando a pessoa propõe, ela propõe para quem? Para quem é competente para fazer as leis. Ela propõe para o poder legislativo. E aí, essa lei ela vai passar a ser discutida. O que é discutida?
vai se analisar se o conteúdo dela é um conteúdo bom para fazer uma lei ou não. Se realmente é algo que o país necessita, aliás, é algo que aquela sociedade necessita ou não. Então, é exatamente esse momento da discussão. A discussão é feita pelos legisladores, ou seja, ela é feita dentro do poder legislativo. Depois dessas discussões, exatamente depois de realizadas essas análises, aí os legisladores eles vão votar, ou seja, eles vão concordar que a lei é importante ou vão discordar. Porque na votação, aquela determinada iniciativa, aquele determinado projeto de lei, ele pode ser aprovado ou pode ser reprovado, desaprovado. E aí, se for aprovado, ele é mandado para o chefe do executivo. Então, perceba que a iniciativa, ela pode acontecer dentro do legislativo, mas também pode acontecer fora. Discussão e votação só acontecem dentro do próprio poder legislativo. Mas uma vez que as normas foram aprovadas, elas passam agora para outro poder, que é o poder executivo. E aí você pode se perguntar, professor, por que o legislativo ele não faz tudo do começo até o fim da lei? Exatamente porque naquele princípio da separação dos poderes, que eu já falei para vocês, ele diz lá que os poderes eles são independentes e harmônicos. Então, essa situação de sair do legislativo e ir para o executivo para fazer a sanção ou veto é exatamente que é o sistema de freios e contrapesos. Então, é exatamente o sistema de freios e contrapesos que um projeto de lei que foi aprovado, ele sai do legislativo e ele é remetido ao executivo, para que o executivo ele faça a sanção ou veto. Sanção, o chefe executivo aprova, e veto ele desaprova. Aqui no Brasil, nós vamos ver posteriormente que a sanção é quando o chefe executivo ele aprova. Ela pode ser escrita ou tácita, ou seja, se o presidente da República ele não se pronuncia por um determinado X de dias, então ela foi aprovada tacitamente. O veto é quando ele desaprova. O presidente da República pode desaprovar de qualquer maneira? Não. Aqui no Brasil só existem 2 motivos para desaprovar um projeto de lei. Ou porque ele é inconstitucional, ou porque ele é contrário ao interesse popular. Ou é inconstitucional, ou seja, bate de frente com a Constituição do país, ou ele está em desarmonia, em desacordo com a iniciativa popular, com o interesse do povo. Sendo sancionado de maneira escrita ou tácita, o próximo passo é a promulgação. E o que é a promulgação? Esse projeto de lei ele passa a ser lei e ele é inserido dentro do ordenamento jurídico. Então, a promulgação é exatamente o ato formal onde aquele determinado projeto ele passa a ser lei e é inserido dentro do ordenamento jurídico. E a última fase, que é a da publicação, ela é necessária porque a lei, quando ela entra no ordenamento jurídico, ela tem que ser conhecida pelas pessoas. Então, por isso que ela vai ser publicada. Ela vai ser publicada num órgão oficial, chamado Diário Oficial, que traz exatamente essa possibilidade, onde, através da publicação no Diário Oficial, presume-se, e aqui é uma presunção, de que é do conhecimento de todos. Por que isso? Quem é que daqui lê jornal? Pouquíssimas pessoas, né? Quem é que assiste os noticiários? Pouquíssimas pessoas. Então, imagine ler um jornal, que é o Jornal Oficial, que é emitido pelo órgão, que é o chamado Diário Oficial. No caso do poder do governo federal, é o Diário Oficial da União. Quem é que lê o Diário Oficial da União todos os dias? Ninguém. Então, por isso que é exatamente um procedimento formal, mas gera uma presunção. É por isso que muitas vezes, quando você vê os programas policiais, a pessoa diz, eu cometi o crime, mas eu não sabia. Não adianta. Uma vez que a lei foi publicada, você não pode vir depois com a desculpa esfarrapada, michuruca, e pífia, e dizer, eu não sabia, não conhecia a lei. Não. Uma vez que a lei é publicada, ela passa a ser presumidamente do conhecimento de todos. E aí o que acontece? Mas eu sou estrangeiro. Desculpinha esfarrapada. Se você foi para o país, você tem que se preparar para entrar no país. E o que significa se preparar? Conhecer as leis daquele país. Você não pode depois chegar e dizer, eu só fiz porque eu não sabia. Não. Pois então vai ser processado,
pode ir até para a cadeia para você aprender a ser gente e a ir para os países dos outros e respeitar os outros, tá certo? Então, por isso que essas atividades da promulgação é colocar no ordenamento jurídico, ela deixa de ser projeto e passa a ser lei, a promulgação, e a publicação passa a ser do conhecimento de todos. E quando eu digo todos, são todos mesmo, é qualquer pessoa que estiver dentro do território daquele determinado estado, daquele determinado país. Tainara, não é questão que ela seja exercida, ela vai ser aplicada, tá certo? Ela vai se tornar vigente e ela passa a ser aplicada. Então, uma vez que ela foi publicada no Diário Oficial, ela passa a ser aplicada. E ninguém pode se furtar a aplicar a norma, tá certo? Para você pedir para não aplicar a norma, você tem que entrar com um processo para mostrar que essa lei aqui ela tem algum erro, geralmente algum erro frente à Constituição. Tito, você está perguntando a partir de que momento a lei entra em vigor. Então, a partir do momento que ela entra no ordenamento jurídico, ela passa a fazer parte, mas a vigência ela vem no momento posterior, que é definida pela própria lei. Pode ser no dia em que ela é publicada, ou pode ser depois de um determinado período. Então, tem leis que pode ter um período para começar a ser aplicada de 30 dias, de 45 dias, de 90 dias, de um ano, mas a própria lei diz a partir de quanto tempo que ela foi publicada, ela vai ser aplicada. Tá certo? Vocês conseguiram compreender?